Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chaves, como sempre, em todas as terças-feiras, para não deixar ninguém ficar sossegado. Exatamente. Dois neurônios incomodam, que continuam incomodando, número 221, ou, se vocês preferirem, a Confraria do Condor, número 23. Tá certo. É isso, né? Tá certo. Muito bem, vamos começar esse programa fazendo um elogio a uma pessoa que é toda amor. Exatamente. Né? É uma beleza, o amor venceu. Exatamente. Aquele Pulha, que é o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, se não me engano, é isso, Jerônimo Rodrigues. Ele num discurso, e tem isso na internet para vocês verem, quer dizer, aqui ninguém está mentindo, pode procurar. O cara é bonzinho, o cara falou que os bolsonaristas deviam ser jogados numa vala com uma retroescavadeira. Ou seja, ele é um democrata. É um democrata. Exatamente. Eu diria que mais que isso, ele é um candidato, assim, um candidato a genocida, mas um candidato, assim, baiano ao genocida. Exatamente. Né? Então, é um negócio, assim, que não tem qualificação. Sabe qual é o engraçado? O engraçado é que se a gente fala qualquer coisinha aqui, seja um pouquinho fora da cartilha, a esquerdalha vem com foice e martelo para cima da gente. Exatamente. O canalha, frouxo, covarde, ele é covarde, porque eu queria que ele dissesse na minha cara, eu queria que ele dissesse na cara do Pedrinho o que ele disse. Não, ele vai lá, cercado daquela escumalha que o acompanha, aquele espetralha de M, né? E daí ele fala essas porcarias. Agora vem falar pra gente. Faz o seguinte, vem aqui na Paulista e faz um discurso assim. Exatamente. Vem aqui. Vem. Frouxo, você é covarde, você é micho. Você é micho. O pior de tudo é isso. É micho, você é micho. Desce essa baixeza de querer matar em massa adversários políticos, então ele não nos toma como adversários, ele nos toma como inimigos. E você sabe, Pedrinho, é o seguinte, eu sei que o Sebastião Coelho, já que a gente não pode fazer nada, já tomou as devidas providências. Então ele já está cobrando da PGR, está cobrando tudo, porque é o seguinte, o cara, ele tem um cargo político, ele é governador daquela porcaria, sabe? Ele é governador daquele estado que tem aquela capital que cheira mijo. Exatamente. Tá? Não estou falando, eu acho... Não é miojo, é mijo. É mijo. Eu vou dizer um negócio para vocês, de verdade, de coração. Eu tenho bons amigos baianos. Eu também. Eu adoro Salvador. É uma cidade bonita, mas cheira a mijo. Por quê? Porque o pessoal que cuida da cidade, prefeito, governador, o pessoal de lá não quer saber de nada com o batente. É tudo gente frouxa e micha que está com... O soteropolitano, perdão. O soteropolitano não merece a M que os governa, tá? Vocês não têm culpa. Adoro vocês. E já foi um cartão postal internacional do Brasil. A Igreja de São Francisco, o Hotel da Bahia, Célebre. Farol da Barra. Exatamente. A Lagoa da Conceição. Exatamente. A Lagoa da Conceição, não me lembro. A Baeté. Acho que é a Lagoa da Baeté. E pessoas ilustres. Clemente Mariane Bittencourt, que fundou o Banco da Bahia. Enfim. Então, aí vem um governador desse e fala essa ele. Exatamente. Quer dizer, pô, dá vontade de desistir, sabe? Às vezes dá vontade de desistir. Bom, Pedrinho, daí, hoje tem bastante coisa para falar. Pedrinho, eu tenho visto umas coisas assim, eu não diria que são chocantes, porque essa história do transhumanismo, o transhumanismo eu vou dizer um negócio, o Homo sapiens está acabando. Porque é o seguinte, existe um plano. Nós temos como presidente o Homem Sapo. Então, bateu na trave, vai. Eu diria o seguinte, num determinado momento, o Homo sapiens virou o Homo sapiens sapiens. Foi na hora que ele começou, além de andar nos dois pés, em vez de quatro, além disso ele se destacou por causa da capacidade cerebral. Então era o Homo sapiens sapiens.
Agora deve haver uma nova categoria, que eu acho que já existe, é o Homo sapiens stultus. Tá certo. Para o Pedrinho não preciso traduzir, mas de repente para vocês eu preciso. É o Homo sapiens idiota. Porque tem o seguinte, eu vi um cara na internet essa semana defendendo um troço que eu nem lembro o nome, porque tinha um nome, tá? Não lembro o nome que ele deu. Ele disse assim, que ele precisa do direito, que precisa estar em algum documento, alguma coisa, porque ele se sente uma lesma. A lesma lerda. A lesma lerda. Sabe o que eu pensei, Pedrinho? Se eu tivesse um punhado de sal, eu jogava nele para ver se ele derretia, né? Porque lesma, você joga sal, derrete. A imbecilidade chegou a tal ponto. Meu Deus do céu. Eu não quero nem falar sobre isso. Eu ia falar, mas não vou falar. Não tá? vou falar. É o reinado da demência. Exato. É um Therian. É um Extraterrestre. Bom, dizem, e as más línguas, que tudo isso faz parte de um bloco, de um plano, que é para acabar com a masculinidade e isso é o princípio, né? Você acaba com a masculinidade, fica todo mundo meio esquisito, etc. Tal, e vai acabar, a coisa vai numa sequência até acabar com as pequenas empresas, etc. Tal, e ficar o domínio das grandes empresas, que já está existindo. As pequenas empresas já não existem, é só os grandes conglomerados. E os grandes conglomerados vão ser aqueles caras que, de acordo com o Klaus Schwab, que já não está mais no livrinho, não vão ter nada em 2030 e vão ser felizes. Quer dizer, a ideia é essa, você não vai ter nada e ser feliz. Mas daí eu queria entrar num tema, Pedrinho, que é o seguinte, por falar em não vai ter nada e vai ser feliz... É o tema dos velhinhos roubados ou não? Não, ainda não, mais para frente. Por enquanto vamos falar daquele apagão na Europa. Tá certo. Que depois teve um apagão nos Estados Unidos. E daí tem gente gritando porque não conseguia ir num ATM, aquelas caixas eletrônicas, e tirar dinheiro. Porque o cara não tinha dinheiro. Então não tinha dinheiro e não podia tirar dinheiro e não podia, o cartão de crédito não funcionava porque não tinha eletricidade, não tinha maquininha, não dava para comprar nada. Então, Pedrinho, aí alguém deve ter pensado assim, e os caras querem botar uma moeda virtual? Para que, se você fizer xixi fora do pinico, eles viram a chave e você não vai comprar nem pãozinho, não vai dar nem esmola. Pois é. Mas isso foi bom, esse apagão. Claro, porque ele mostrou para um monte de gente que se você não tiver dinheiro vivo, então, papel moeda, que seja. Eu vou dizer uma coisa. Você pode continuar usando o cartão de crédito, etc. Mas é de bom tom você ter uma graninha em casa para caso de emergência. Porque com a graninha você compra o pão. Com o cartão de crédito, você não compra o pão. E é tão pequeno que não serve nem para se abanar. Não. Deu um apagão, você fica sem. Pedrinho, a coisa é grave. As pessoas, eu acho que elas não sentam para pensar. O celular que você tem na mão, ele depende de um sinal que vem por rede elétrica. Se não tiver o receptor que está ligado na tomada, ou seja, o roteador, você não recebe o sinal. Exatamente. O banco transfere dinheiro de um banco para outro através de transferência eletrônica. Exatamente. Se não tiver luz, ele não acessa o satélite. Se ele não acessa o satélite, o dinheiro não sai daqui para lá, mesmo que seja virtual. Então é o seguinte, se você não tiver dinheiro na mão, você não faz nada se faltar energia, tá? Só para você saber. E aconteceu na Europa, Portugal, Espanha, um pedaço da França, exatamente. E depois, na semana seguinte, nos Estados Unidos, parece que em Nova York. Isso eu não sei. Por quê? Porque no Canadá, os idiotas votaram na esquerda. Verdade. Exatamente. Então pode ter sido intencional do novo governo progressista do Canadá, que trocou um viado por outro idiota, no mínimo, e retaliação. Tanto que a província de Alberta quer deixar o Canadá e se associar aos Estados Unidos. Pedrinho, vamos falar um pouquinho do Canadá.
Tá certo. O Canadá inteiro, eu acho que tem menos habitantes que a Argentina. Não sei, a Argentina tem 40 milhões, para arredondar. O Canadá não tem isso, não. O Canadá é um tremendo território, ele é do tamanho dos Estados Unidos, ou até talvez maior, não sei, em quilômetros quadrados, mas é pouco povoado. É tão pouco povoado que é uma merda. Quem ia morar naquele nego gelo? paga para ir, o governo paga para sair para lá, tá? Para você ter uma ideia. Quer dizer, enquanto tem um monte de país... Bom, bicho, para você ter uma ideia de como é que é o Canadá, nem muçulmano vai para lá, Pedrinho. Ah, é? Pô, muçulmano vai para Inglaterra, muçulmano vai para França, muçulmano está indo para Portugal, estão assim, ó, em Portugal. Muçulmano vai para Espanha. O Canadá, que tem terra pra cacete, espaço pra cacete, muçulmano não vai. Sabe por quê? Porque no inverno faz 40 abaixo de zero. É tá? isso aí, não tem burca que aguenta. Não, e os caras... Eu vou dizer um negócio. Canadá é só para canadense mesmo. E para urso também. Para urso. Urso polar. Urso polar. Tá. Muito bem. E os carinhas, daí tem a oportunidade de trocar o governo, vota no socialista. Quer dizer, vamos dizer assim, vamos comparar o Canadá, o Brasil tem Portugal, Estados Unidos tem Canadá. O canadense é o português dos Estados Unidos. Exatamente. Não, eu ia dizer aquela raça de bichinhos que quando dá superpopulação Lemingo, se atiram... Lemingo. Exatamente, se atiram do precipício. Se suicidaram, acabaram. Agora eles acabaram se de suicidar. Bom, aí eu estava vendo, porque a gente, vocês desculpam, a gente sabe essas coisas porque tem mais tempo, tem menos o que fazer. Parece que todas essas toxinas que são usadas, são colocadas nos alimentos, essas coisas para que o alimento dure mais, etc. Isso aí acaba tirando algumas capacidades que você tem no estômago de digestão, cria uma bactéria, que essa bactéria finalmente sobe para o cérebro, e isso aí, vocês vão dizer que é teoria da conspiração. Todas as teorias da conspiração que a gente ouviu falar até agora se mostraram realidade se depois. cumpriram. Não é teoria da conspiração. Isso no momento ainda é teoria da conspiração, mas vai ver, não é. Eu ouvi falar, Pedrinho já tinha me falado de uns cientistas que depois de fazer uma série de autópsias descobriram que pessoas que vão perdendo a memória tinham bolor no cérebro. Exatamente. Você viu também, né? Vi também. Eu vi também. Então, eles estão agora tratando Alzheimer, se não me engano, com fungicida. Então, é o seguinte, isso que eu estou falando para vocês, da digestão das comidas, que está subindo uma bactéria para o cérebro, tem gente falando que essa história de nego achar que é gato, que nego achar que é gambá, os therians, de nego achar que é uma lesma e querer que reconheçam ele como lesma, é problema cerebral já vindo do alimento. Pode ser também. Então, quer dizer, por enquanto, ninguém pode falar nada. Né? Mas é uma teoria. É uma teoria. Pode ser. Procure. Vamos tentar saber. Como essa se refere a bicho, vai ser uma teoria da conspiração. Conspiração, exatamente. Pedrinho, vamos agora falar sobre... Bom, aí tem o seguinte, eu não sabia, eu vi um cara falando... Existe uma organização que o Trump criou que é MAHA. Nunca ouvi falar. Make America Health Again. Faça a América saudável novamente. Ou rica, não? Também é sentido. Mas aqui é mais... porque ele fala de saúde mesmo. Eu vi o discurso do cara. O cara é o chefão lá dessa MAHA. Não sei o nome dele. O cara falando que 38 mil crianças morreram vítimas da picada do Covid. 38 mil crianças. Quando ele sabe, e é ciência, isso é ciência, porque chamavam a gente de negacionista, isso é ciência. Eles sabem que veja bem, 0,00030, 2% das crianças poderiam ter algum problema com o Covid. E aqui no Brasil estão transformando e falando e insistindo que vacine as crianças com a vacina.
Exatamente, para matar mais gente. uma Dentro do maravilha. plano global de diminuir pelo menos em 1/3 a população mundial. Bom, agora, Pedrinho, é a hora de você brilhar. Opa. Vamos lá, eu vou botar a escada e você, por favor, Opa. suba e deite e role. Eu lembrei de um amigo meu que escreveu um livro, Striptease aos 80, onde ele contava a vida dele com 80 anos, a vida passada. Bom, muito bem, vamos fazer o nosso show agora. A coisa começou da seguinte maneira. Olha, estão metendo a mão nos velhinhos, levaram 6 bilhões. Bom, passou uma semana, não eram mais 6 milhões, eram 90 bilhões. 90 bilhões. Pedrinho, eu não vou me estender porque eu quero que... Agora o show é teu. Muito obrigado. Fala dos 90 bilhões, Pedrinho. De onde é que eles tiraram os 90 Primeiro, bilhões? depois veio uma notícia de que a Polícia Federal deixou passar pela alfândega e embarcar em aviões uma senhora com 35 malas, provavelmente com aquelas moedas verdinhas, que tem cara grande ou cara pequena. Não, Pedrinho, eu vou fazer uma correção, porque Tá eu tenho certo. até o nome da senhora. Tá bom. Vamos fazer famosa, né, Pedrinho? Certo. Vamos dar um nome, para que certo. vocês pesquisem, porque a gente fala aqui, você vai dizer, estão chutando. Tão Não, chutando. não. A senhora se chama Cecília Rodrigues Mota, com um T só. Cecília Rodrigues Mota. Ela viajou 33 vezes para o exterior e ela despachou, numa das viagens, que eu saiba, que eu li, eu não estou falando, não vi, eu li. Ela despachou 31 malas, cada uma das malas com 5 milhões dentro, 5 milhões, até onde eu sei, de reais, porque na notícia falava em notas de 100 reais. Agora, pode ser, não dizia que era de reais, dizia notas de 100. Pode ser de 100 dólares. Que é mais a diferença é a seguinte, É 6 para 1. se for 5 milhões de reais... É uma coisa. 5 milhões de reais não chega a ser $1 milhão, é um pouco menos que $1 milhão. Se for 5 milhões, 5 milhões de dólares em cada bolsa, em notas de 100 dólares, que cabe na bolsa, vezes 6, 5, são 30 milhões de reais em cada bolsa. Essa senhora viajava teoricamente para Dubai, Lisboa e Paris, e viajava acompanhada de uns caras que levavam na mão, 3 pessoas, que levavam na mão maletas, cada um, além das 31, cada um levava uma maleta de mão, com mais 5 milhões cada maleta, não sei se de dólares ou de reais, imagino que deve ser de dólares. Bom, e aí só para complementar, para depois você continuar o show, tinha um outro carinha que também viajava, que se chama Domingos Sávio, que também é da turminha desses caras que se reuniram com o Carniça ao redor de 15 vezes antes desse escândalo vir à tona. Tá certo. Deita e rola agora, Pedro. Bom, por que esses 3 destinos, que é Emirados Árabes, França e Portugal? Porque, principalmente nos Emirados Árabes, não choca os funcionários dos bancos entradas de grandes valores em conta corrente vindos do exterior, porque pela legislação, que eu não conheço em detalhes, diz que os caixas eletrônicos lá nos Emirados, você pode sacar o equivalente a $20 mil no caixa eletrônico. Então, uma transação bancária, um valor muito maior, também não choca nada, pela riqueza dos habitantes e dos locais lá. De lá para frente, se for uma transação internacional, pode ser feita pelo sistema SWIFT, que é um sistema de transferência bancária internacional bancado por essa organização, que é Sistema de Transferências Internacionais, SWIFT. Depois disso, podem ficar guardados ou nos Emirados Árabes mesmo, para os otimistas,
ou em outros países menos arriscados, que não tem o perigo da lei Sharia de cortar a mão, como a França e Portugal, ou mesmo no Banco do Vaticano, que pouca gente sabe que o Banco do Vaticano tem na verdade, ele tem um nome oficial, que é Instituto para as Obras de Religião. Mas dizem que políticos conhecidos brasileiros têm contas enormes no Banco do Vaticano. É o IOR, Instituti per Opere Religiose. De religione, exatamente. Enfim, parece que esse nosso atual ocupante da cadeira presidencial tem uma conta lá no Banco do Vaticano, com números não menores do que todo o conteúdo dessas 30 malas, que pode ter sido só aumentado o seu saldo bancário lá sem levantar suspeitas, certo? Tem um outro lugar, esse sábio que eu falei, esse domingo sábio, a rota dele era outra, ele ia Panamá e Miami. Aí penso eu, Miami, não, mas de Miami você toma um aviãozinho e você vai para as Ilhas Caimã, você vai para todos aqueles paraísos fiscais que tem bancos esquisitos, que tem uma agência só e que ninguém sabe que dinheiro de quem está lá, tá? Então, ali tem uma série, no que seria no Caribe, o Triângulo das Bermudas, o Triângulo das Bermudas, ali some tudo, até o dinheiro. Então, os caras vão ali. E ele ia para o Panamá também, ele fez uma série de viagens. E justamente em 2024, quando houve a explosão de descontos irregulares no INSS, porque são descontos irregulares, mas tem uma outra novidade. Como é que chegamos aos 90 milhões, Pedrinho? Através do crédito consignado feito sem autorização dos aposentados, e que houve já muitas denúncias, gente que viu a entrada de um dinheiro na sua conta e falou, mas isso não é meu. Por quê? Porque o banco, além de abrir um canal novo para transferência de dinheiro, vai cobrar juros sobre aquele pseudo empréstimo. Então, agora, explica, Pedrinho, para os nossos internautas o seguinte, como é que funciona a coisa? Quer dizer, para que as pessoas entendam bem, porque é meio complicado, mas é um truque, quer dizer, eu não peço um empréstimo, mas aí entra um dinheiro na minha conta. Aí, o cara mais inocente diz, opa, o banco se enganou, entrou um dinheiro na minha conta. Imagino que a coisa funcione mais ou menos assim. E como brasileiro, eu não estou acusando todo mundo, mas tem um grupo aí que vai ficar na moita. E de repente ele percebe que, ou não percebe, que está vindo um desconto no lerite dele. E daí ele pode, se ele perceber, ele vai querer saber, daí os caras vão dizer, aquele empréstimo que você fez, e daí? Como é que é a coisa? É o seguinte, como foi amplamente noticiado pelas redes sociais, houve um vazamento de dados pessoais da Serasa, que é uma sociedade protetora de créditos, mas que por alguma falha técnica, e voluntária ou involuntária, expôs dados de nome, CPF e outros dados pessoais de uma porção de gente. Os bandidos, que não pode deixar, não tem outro nome, se apropriaram desses dados e com essas informações abriram pseudo-créditos em nome de pessoas que não solicitaram os créditos, mas o dinheiro foi depositado na conta. Os honestos e que repararam, muitos fizeram até boletim de ocorrência para dizer, esse dinheiro não é meu, eu não vou aceitar que me cobrem depois juros, nem que me descontem parcelas da minha aposentadoria, por exemplo. Isso também já aconteceu, esse tipo de golpe, num nível menor, pelo sistema do WhatsApp. A pessoa liga para uma vítima e diz o seguinte, olha, eu fiz um Pix por engano, entrou na sua conta. Será que você pode me devolver? A pessoa vê, acha que tem aquele valor na conta e, de boa fé, transfere para uma outra conta que o espertalhão, que o bandido deu para ela. Aí, mais tarde, a pessoa é cobrada pelo banco, porque aquele dinheiro que entrou não foi devolvido para o verdadeiro dono, e sim para um terceiro. Então você herdou um problema porque você quis agir de boa fé, reembolsando alguém que teria feito um depósito por engano na sua conta. Então tem 3 níveis de sociedade: o júnior, o pleno e o sênior.
No caso brasileiro, nós temos muita gente nos 3 níveis de picaretagem. É isso que eu queria falar para você. Agora, Pedrinho, ainda dentro desse aspecto, quer dizer, tem o bandido, tem o cara que pegou os dados do Serasa e pediu empréstimo, mas tem muitos casos que não tem o bandido, que a coisa foi feita diretamente de dentro do INSS. Ah, bom. Ou não. Isso eu não sei, não posso dizer, mas que o INSS tem todos esses dados necessários para alguém obter um empréstimo bancário, tem, tá certo? Por quê? Tem seu nome, seu RG, seu SIC, etc. Ou seja, o que nós temos que deixar claro é que, independente do bandido que roubou os dados do Serasa, o próprio INSS poderia estar fazendo isso lá dentro. Se tiver algum funcionário de má-fé infiltrado. Se tiver. Tem uma maneira de você consultar se tem algum empréstimo feito em seu nome, a sua revelia, se você entrar no Banco Central do Brasil, num setor chamado registrato. Lá você consegue obter algumas informações. Mas é um processo complicadíssimo. Primeiro você tem que ter uma conta no Gov.br. Parece que para você ter esse acesso registrado, precisa ser a conta a nível Gold, que é o mais alto lá. Segundo, eles não divulgam muito isso, porque eles não querem que as pessoas pesquisem muito se tem gente usando os documentos e os dados dela para outro tipo de operação. Enfim, nós estamos vivendo numa época de insegurança, absolutamente. Porque hoje, com as inteligências artificiais, você vê um personagem nas redes sociais dizer para você, faça isso ou faça aquilo, pela credibilidade do personagem real, você pode até cair num golpe. Quando, na verdade, a imagem do personagem, a fala do personagem, tudo criado por inteligência artificial, por alguém de má fé. Pois é. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, tem que ficar muito esperto. Apareceu um vídeo essa semana que passou do Trump vestido de papa. Tava na cara que o Laranjão pode ser doido, mas não tão doido para se vestir de papa. Até pode ser que na vida privada, com a Melânia, ele faça algumas brincadeiras, mas ele jamais ia ser filmado vestido de papa. Mas tem cara que tem a vontade de sacanear, é aquele cara que tem vontade, que numa entrevista ele teve que dar numa entrevista coletiva e explicar que ele não se vestiu de papa, que aquilo era inteligência artificial. Qualquer um que tem 2 neurônios funcionais sabe que o cara... Tem vídeo na internet do Trump comendo em lata na rua, como homeless, tá? E é perfeito, os vídeos são perfeitos. Tem conjunto de tal Trump, o Putin, o Milley, tudo tocando numa banda de rock and roll. Os caras fazem numa perfeição incrível. Então, fica esperto, não acredita em tudo. Eu queria pular para uma outra coisa que é o que está no momento. Esse senhor Gumbel que veio aqui, eu achei gozado, porque é o seguinte... Sua Majestade o Ovo teria dito em algum momento que ele só ia se preocupar na hora que ele visse um porta-aviões americano no Lago Paranoá. É o lago que contorna Brasília, contorna o plano piloto. Eu acho que Sua Majestade se equivocou. Porque é o seguinte, ele não vai ver um porta-aviões americano no Lago Paranoá. O que ele está vendo é um porta-sanções no Largo Exatamente, Paranoá. Trocaram umas letras. Trocaram umas letras. O porta-sanções veio. O porta-sanções está aí desde ontem, hoje é terça-feira. Dia 6 de maio do ano da graça de 2025, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É o seguinte, o porta-sanções veio. O porta-sanções veio e se encontrou com o Flávio Bolsonaro. Que é o senador da República. E se encontrou com ele, não para falar de sanções, nem nada disso. Veio para falar do problema do PCC, claro. Do Comando Vermelho, porque tem um tal de MS-13, que eu não sei se é da Nicarágua, do Panamá, da onde que é um bando internacional de malandros, como aquele Bom de Aragua da Venezuela, que está
Os caras viraram multinacional, Pedrinho. Claro. Viraram. Então o PCC tem ramificações lá. Então, de repente, como o Laranjão resolveu declarar que esses caras narcotraficantes seriam tratados como terroristas, o que no meu entender está perfeito. Então ele veio falar sobre isso, veio saber sobre o PCC. Agora, tem uma coisa gozada, tem um cara aí importante que foi advogado do PCC, tem ligações assim bastante íntimas com o pessoalzinho, né? Exatamente. Então, esse cara, de alguma maneira, está na lista, ou seja, mesmo que seja por fora, é aquele cara que é o bigode, né? Ele está em tudo quanto é boca, mas está do lado de fora. Então, exatamente. É o seguinte, ele está do lado de fora, ele não está dentro, está do lado de fora. Mas ele tem alguma mais... Claro, o PCC, você lembra do cara. Exatamente. Então, falou sobre isso. Mas, aparentemente, não foi só isso que eles falaram. E, aparentemente, esse negócio que foi desmentido pelo pessoalzinho da UOL, que corre para desmentir, assim, não... Vamos lembrar que a embaixada americana disse que não, que o cara tinha vindo aqui, não ia falar de nada, não ia falar de Sua Majestade o Ovo, nem da sacanagem que está sendo feita, né? As injustiças aqui, o pessoal preso que não está preso sem saber por, quer dizer, não é sem saber porque está preso, sabem porque estão presos, sabem o que foi contado. Assim, eles estavam lá tentando destruir a democracia, grave atentado contra a democracia. Tá certo. Assim, com batom, Bíblia, que é uma arma perigosíssima. Tá, não, batom é terrível. Exatamente. Vocês não sabem o que um batom é capaz de fazer. Um batom na cueca derruba qualquer um. Exatamente. Então, se imagina o batom. Tanto que na França, o chefe dos advogados chama-se batonier. Batom. Ó, você vê que um batom é um troço perigoso. Chegue em casa com uma marca de batom na cueca para você ver o que é bom para todos. Exatamente. Bom, então... Diz que a embaixada negou que viesse fazer isso. Só que tem que entender uma coisa. A embaixada está sem embaixador. Porque o Laranjão não designou um embaixador para o Brasil yet. Todavia, ainda. Todavia, há um contudo. Não tem embaixador. Então o pessoal que está aí ainda é do retardado. Tá certo. Ainda é o pessoal do retardado, aquele que não sabia para que lado sair, acabava de falar e alguém tinha que puxar ele para ir embora. Tropeçava, caía. É uma coisa, uma barbaridade, né? Na mão de quem que a gente está. Bom, mas tudo bem. Então, os caras que disseram para o UOL que não tem nada disso é o mesmo pessoal do retardado, tá? Então, por aí vocês já podem... quem está aí é esse David Gamble. E esse David Gamble parece que ele veio com as sanções, com um recadinho. Eu não sei se ele vai entregar em mãos e dizer, ó, a partir de hoje, perdeu o mané. Mas o que acontece, Pedrinho, o que a gente pode saber hoje, terça-feira, sem total e absoluta certeza, é que a partir de hoje, terça-feira, Sua Majestade o Grande não visita mais o Mickey. Exatamente. Eu fiquei sabendo disso. O Mickey disse, olha, você não é bem-vindo aqui, você não entra na minha casa. É isso aí. E aí o Pateta, o Pato Donald, tudo fizeram uma festa e disseram, só esse, não, vamos botar os outros também. E parece que os outros, os amigos de Sua Majestade também lhe dancê. É um verbo pouco usado, escafedeiro. Escafedeiro. E daí, não, tem coisas maravilhosas. Você viu uma foto do Boca de Veludo conversando com o Clinton? Não. Pedrinho, eu preciso mandar essa foto para você. Como diz o Cabuca, a fonte de Mônica Levinsky vai o Barroso mesmo. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso. Mas é o seguinte, teoricamente, o Boca de Veludo foi mandado para lá para... vai assuntar como é que tá a coisa e ver até onde que o bicho vai pegar. E depois você liga para mim e me conta. Aí, só parece, eu não tenho certeza. Parece que o Clinton tem um programa de entrevista, não sei se na televisão, na internet, onde cacete que ele tem. A foto, eu publiquei a foto. O cara tá bebaço, ele tá caído na cadeira assim, com um copo de bebida, com taça, não me lembro, na mão assim, a gravata torta aqui assim, e o Barroso está sentado na outra cadeira conversando com ele. Essa foto vazou para o mundo inteiro. Então,
eu imagino o que eles conversaram, tá? Imagino o que saiu dessa reunião, né? Vai ver que ele falou um versinho francês da época do Luís XV. Madame, senhora Marquesa, por quem sois me permitar. Madame Marquise. De pôr por onde mijo, no por onde vós mijais. Ai, que horror, Pedrinho. Bom, aqui cultura é verso rimado, tá certo? Aqui é o seguinte, Pedrinho, não mudando de assunto, do mesmo assunto, mas de outro lado. Aqui, na nossa casa interna, aquele talha-ferro que falou o que se arrependeu do que falou, falou que não devia, eu não sei que cacete. Exatamente. Porque eu acho o seguinte, todo mundo fica querendo salvar o cara, né? É engraçado, é que nem o Moro, né? O Moro, coitado do Moro, o Moro merece o que está acontecendo. Eu não gosto do que estão fazendo com as outras pessoas, mas o Moro merece, porque o Moro é um tonto. Traidor, tonto, sacana. Contou coisas de uma reunião de Estado, quando ele era ministro. Aquele outro puxa-saco do Moro lá, como é o nome dele? Deltan Dallagnol. Esse é outro cretino que fica fazendo programinha na internet. Esses caras venderam a alma ao diabo. Bom, exatamente. Então esse talha-ferro, agora tem gente com pena do cara, então ele teria que aparecer numa CPI, sei lá. Ele vai mudar o nome para Talharini. Talharini, porque... Exatamente, que é eu não posso ir porque eu estou me resguardando, porque existem ameaças de morte a mim e a minha família. É o seguinte, cara pálida, quando tu estava lá do lado do Sua Majestade o Ovo, tu estava sacaneando legal, estava ganhando bem, estava usufruindo da proximidade do sol, né? Quer dizer, você tinha o Rei Sol, o Ovo, o aerosol, e você circulavam em volta, eram os planetas do Sol. Não tem nada contra o cara, inventa, seja criativo. E você ia lá e fazia. Agora você é vítima. E agora você está pedindo pinico. E agora você manda videozinho para Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, dizendo que você vai contar. Você vai contar? Conta logo, cara. Não fica eu vou contar. Você está esperando para negociar. Você é covarde. Você é sacana. Você é que nem o Moro. Você é que nem o Dallagnol. É tudo gente covarde, sacana. Na hora que são pegos na contramão, tudo baixa a cabeça. Exatamente. E diz sim, senhor. Um bando de frouxo, que nem o nosso exército. Porra, outro dia eu vi uma declaração do chefe do exército aí dizendo que ele se dá muito bem com o Carniça, que o Carniça é um cara excelente, etc. Esse é um canalha, melancia sem vergonha, canalha. Agora, a última novidade, o último escândalo, se é que é verdade, que nós também ouvimos pelas redes sociais. Um outro amigo, às vezes mais gentilmente, nos comunica alguma coisa. Que tentaram envenenar o Bolsonaro. Pois é. Tem que trazer de volta aquele cara que comia antes do rei. Pedrinho, para fechar esse programa, eu quero dizer o seguinte, que agora um grupo especial, eu vou dar os nomes, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, José Sarney, Paulo Coelho, Merval Pereira. O que eles têm em comum? Vestem o fardão da academia. Agora eles têm mais uma pessoa para fazer grupo com eles, esse grupelho que dá vergonha à academia brasileira. Miriam Leitão. Miriam Leitão que se acredita negra, porque ela foi eleita negra por um grupo negro no Canecão, no Rio de Janeiro. Exatamente. Vamos fazer uma festa no Canecão e a Miriam Leitão agora é negra. Virar com uma maçã na boca. Mais ou menos isso. E aí é o seguinte... Aí eu peguei os livros dela. Eu não vou nem dar, tá? Porque... Eu vou arriscar um título. Aonde enfiar o pequeno polegar? Não, esse não, mas tem Flávio e o bolo de chocolate, a perigosa vida dos passarinhos pequenos, o menino do bolo enfeitado, deve ser do dedo, né? Do polegar. E não aí ela tem uns livros mais tipo sérios, assim, diz assim, a longa luta do povo por sua moeda, da moeda brasileira, a saga brasileira, a longa luta do povo, a história do futuro, que aí tem um subtítulo, o horizonte do Brasil no século XXI. O horizonte é feio, é preto.
Preto no sentido de coisa feia, cor, não da estou cor. falando da cor, não estou falando de afrodescendente. Exatamente. Tá? A verdade é teimosa. E para fabricar pneu, eles usam uma coisa chamada negro de fumo. E agora vamos mudar o nome para afrodescendente de fumo. Exatamente. Bom, eu não quero falar mais dessa senhora, porque essa senhora é abaixo da crítica. A Academia Brasileira de Letras não serve para nada. É uma vergonha. Eu um dia, quando eu era adolescente, eu pensava, eu gostaria de estar na academia. Exatamente. Não quero mais. Vocês podem enfiar a academia naquele lugar que não faz sol, tá bom? E com isso, Au revoir. au revoir, au revoir. Au revoir que é mais bonito, né? É de francês, que é tudo melhor. Bom, au revoir. Então é o seguinte, cliquem, compartilhem e olha, eu continuo falando, a cada dia que passa o estupim está mais perto da bomba. Ele continua aceso, ninguém apagou. Exatamente. Tá? Aguentem Pelo contrário, vem um cara com maçarico para dar uma acelerada na coisa. Vocês aguentem aí que o fim está próximo. Tá ótimo. Arrependei-vos, o fim está próximo. Penitenziate, como dizia o Homem da Rosa, o Humberto. É verdade. Na boca daquele frase. Um beijo para vocês. Obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser, onde continuaremos malhando. Tá? Tá certo. Tchau, tchau.